Um amigo, traindo a confiança do seu amigo que acabava de morrer, tomou e rasgou uma atestação de fideicomisso subscrita por ele. À vista disso, o morto ressuscitou e ficou vivo para defender os direitos dos herdeiros escolhidos que este infiel ia prejudicar. O culpado ficou louco, e o morto ressuscitado foi bastante compassivo para lhe dar uma pensão. Quando o Salvador ressuscita a filha de Jairo, entra só com seus 3 discípulos fiéis e favoritos. Afasta os que faziam barulho e choravam, dizendo-lhes: esta moça não morreu, ela dorme. Depois, somente na presença do pai, da mãe e dos 3 discípulos, isto é, um círculo perfeito de confiança e desejo, toma a mão da moça, levanta bruscamente e lhe diz: menina, levantai-vos. A moça, cuja alma indecisa errava, sem dúvida, junto a seu corpo, de que talvez lamentasse a extrema mocidade e beleza, surpreendida pelo acento desta voz, que seus pais e sua mãe ouvem de joelhos e com estremecimentos de esperança, entra no seu corpo, abre os olhos, levanta-se, e o mestre logo ordena que lhe deem de comer, para que as funções da vida comecem um novo ciclo de absorção e regeneração. A história de Eliseu, ressuscitando o filho de Sunamita, e a de São Paulo, ressuscitando Eutíquio, são fatos da mesma ordem. A ressurreição de Dorcas por São Pedro, contada com tanta simplicidade nos Atos dos Apóstolos, é igualmente uma história cuja verdade não poderia ser razoavelmente contestada. Apolônio de Tiana parece também ter realizado semelhantes maravilhas. Nós mesmos fomos testemunhas de fatos que não deixam de ter analogia com estes, mas o espírito do século no qual vivemos nos impõe, a este respeito, a mais discreta reserva, os taumaturgos estando expostos a ter, em nossa época, um acolhimento muito medíocre diante do bom público, o que não impede a terra de girar e Galileu de ser um grande homem. A ressurreição de um morto é a obra-prima do magnetismo, porque é preciso, para realizá-la, exercer uma espécie de onipotência simpática. É possível no caso de morte por congestão, afogamento, languidez, esterismo. 153. Eutíquio, que foi ressuscitado por São Paulo, depois de ter caído do 3º andar, sem dúvida não tinha nada rompido interiormente, e havia sucumbido seja pela asfixia ocasionada pelo movimento do ar durante a queda, seja pela surpresa e o temor. É preciso, em tal caso, e quando o operador sente a força e a fé necessárias para realizar semelhante obra, praticar como o apóstolo, a insuflação boca contra boca, ajuntando a isso o contato das extremidades para lhe dar calor. Se se tratasse simplesmente do que os ignorantes chamam um milagre, Elias e São Paulo, cujos processos, em tal caso, foram os mesmos, teriam simplesmente falado em nome de Jeová ou do Cristo. Às vezes, pode ser suficiente tomar a pessoa pela mão e levantá-la vivamente, chamando-a com voz forte. Este processo, que, de ordinário, é bem sucedido nos desmaios, pode ter ação sobre a morte, quando o magnetizador que o exerce é dotado de uma palavra poderosamente simpática e possui o que poderíamos chamar a eloquência da voz. É preciso também que seja eternamente amado ou respeitado pela pessoa sobre a qual quer agir, e que faça a sua obra por um grande impulso de fé e vontade, que nem sempre a pessoa acha em si mesma no primeiro susto de uma grande dor. O que, vulgarmente, é chamado de necromância nada tem de comum com ressurreição, e é, ao menos, muito duvidoso que, nas operações relativas a esta aplicação do poder mágico, a pessoa se ponha realmente em relação com as almas dos mortos que invoca. Há 2 espécies de necromância: a necromância de luz e a necromância das trevas. A evocação pela prece, o pantáculo e os perfumes, e a evocação pelo sangue, as imprecações e os sacrilégios. É somente a primeira que praticamos, e não aconselhamos a ninguém que se entregue à segunda. É certo que as imagens dos mortos aparecem às pessoas magnetizadas que as evocam. É certo também que nunca lhes revelam coisa alguma dos mistérios da outra vida.
As pessoas veem-nas tais como podem estar nas lembranças dos que as conheceram, tais como, sem dúvida, os seus reflexos as deixaram impressas na luz astral. Quando os espectros evocados respondem às perguntas que lhes dão dirigidas, é sempre pelos sinais ou a impressão interior e imaginária, nunca com uma voz que realmente fere os ouvidos. E isto se compreende bem. Como uma sombra falará? Com que instrumento faria vibrar o ar, ferindo-o de modo a fazer distinguir os sons? Todavia, a pessoa sente contatos elétricos na ocasião das aparições, e estes contatos parecem, às vezes, serem produzidos pela própria mão do fantasma. Mas este fenômeno é inteiramente interior e deve ter por causa única a força da imaginação e as afluências locais da força oculta que chamamos luz astral. O que prova é que os espíritos ou, ao menos, os espectros como são considerados, às vezes nos tocam realmente, mas não seria possível tocá-los, e é uma das circunstâncias mais espantosas das aparições, porque as visões têm, às vezes, uma aparência tão real, que não podemos, sem ficar comovidos, sentir que a mão passa através do que nos parece um corpo, sem poder tocar em coisa alguma ou encontrá-la. Lê-se nos historiadores eclesiásticos que Esperidião, bispo de Tremitonte, que mais tarde foi invocado como santo, evocou o espírito de sua filha Irene, para saber dela onde se achava escondida uma soma de dinheiro que ela tinha recebido de um viajante. Swedenborg comunicava-se habitualmente com os pretensos mortos, cujas formas lhe apareciam na luz astral. Conhecemos várias pessoas dignas de fé, que nos asseguravam ter visto, durante anos inteiros, defuntos que lhes eram caros. O célebre ateu que Silvano Marechal apareceu à sua viúva e a uma amiga desta última, para lhes dar conhecimento de uma soma de 1.500 francos em ouro que tinha guardado numa gaveta secreta de um móvel. Obtivemos esta informação de uma antiga amiga da família. As evocações devem ser sempre motivadas e ter um fim louvável. De outro modo, são operações de trevas e de loucura, muito perigosas para a razão e a saúde. Evocar por pura curiosidade e para saber se a pessoa verá alguma coisa, é estar já disposto a afadigar-se só com prejuízo. As altas ciências não admitem nem as dúvidas nem as puerilidades. 154. O motivo louvável de uma evocação pode ser de amor ou de inteligência. As evocações de amor exigem menos aparato e são, em todas as maneiras, mais fáceis. Eis como é preciso proceder nelas. Devemos primeiramente recolher com cuidado todas as lembranças daquele ou daquela que desejamos tornar a ver, os objetos que lhe serviram e guardaram a sua impressão, e mobiliar, quer um quarto em que a pessoa tenha habitado em sua vida, quer um lugar semelhante, onde poremos o seu retrato, coberto de branco, no meio das flores que a pessoa gostava e as quais renovaremos todos os dias. Depois, é preciso observar uma data fixa, um dia do no que tenha sido, quer a sua festa, quer o dia mais feliz para nossa afeição e a dela, um dia do qual supomos que sua alma, por mais feliz que seja, não pôde perder a lembrança. É este mesmo dia que é preciso escolher para a evocação, a qual nos prepararemos durante 14 dias. Durante este tempo, será preciso observar em não dar a ninguém as mesmas provas de afeição que o defunto ou a defunta tinha direito de esperar de nós. Será preciso observar uma castidade rigorosa, viver no retiro e só fazer uma refeição modesta e uma leve colação por dia. Todas as tardes, à mesma hora, será preciso fechar-se como uma única luz pouco clara, tal como uma pequena lanterna funerária ou uma vela, no quarto consagrado à memória da pessoa de quem se tem saudades. A pessoa colocará a luz atrás de si e descobrirá o retrato, em presença do qual ficará 1 hora em silêncio. Depois perfumará o quarto com um pouco de bom incenso e sairá dele recuando. No dia fixado para a evocação, será preciso preparar-se desde amanhã como para uma festa. Não ser o primeiro a dirigir uma palavra a ninguém, só fazer uma refeição composta de pão, vinho e raízes ou frutas.
A toalha de mesa deve ser branca. A pessoa porá 2 talheres e cortará uma parte do pão que deverá ser servido inteiro. Porá também algumas gotas de vinho no copo da pessoa que se quer evocar. Esta refeição deve ser feita em silêncio, no quarto das evocações, em presença do retrato coberto. Depois a pessoa tirará tudo o que serviu para isso, exceto o copo do defunto e a sua parte de pão, que serão deixados diante do seu retrato. De tarde, fora da visita habitual, a pessoa irá ao quarto em silêncio. Acenderá um fogo claro com pau de cipreste e porá nele incenso 7 vezes, pronunciando o nome da pessoa que se quer tornar a ver. Apagará, depois, a lâmpada e deixará o fogo apagar-se. Neste dia, não descobrirá o retrato. Quando a chama ficar apagada, porá incenso nas brasas e invocará a Deus conforme as fórmulas da religião a qual pertencia a pessoa falecida e conforme as ideias que ela tinha de Deus. Será preciso, ao fazer esta prece, identificar-se com a pessoa evocada, falar como ela falaria, acreditar ser, de algum modo, ela mesma. Enfim, depois de 1/4 de hora em silêncio, falar-lhe como se estivesse presente, com afeição e fé, pedindo-lhe que se mostre a nós. Renovar esta prece mentalmente e cobrindo a fronte com ambas as mãos, depois chamar 3 vezes, em alta voz, a pessoa. Esperar de joelhos e com os olhos fechados ou cobertos, durante alguns minutos, falando-lhe mentalmente. Chamá-la ainda 3 vezes, com voz agradável e afetuosa, e abrir lentamente os olhos. Não vendo nada, será preciso renovar esta experiência no ano seguinte, e, assim, até 3 vezes. É certo que, ao menos na 3ª vez, obterá a aparição desejada, e quanto mais viver tardado, tanto mais será visível e surpreendente de realidade. 155. As evocações de ciência e de inteligência se fazem com cerimônias mais solenes. Se se tratar de uma personagem célebre, é preciso meditar durante 21 dias a sua vida e os seus escritos, fazer uma ideia da sua pessoa, das suas afeições e da sua voz. Falar-lhe mentalmente e imaginar as suas respostas, trazer consigo o seu retrato ou ao menos o seu nome, sujeitar-se a um regime vegetal durante dos 21 dias, e a um jejum severo durante os últimos 7. Depois construir o oratório mágico tal como o descrevemos no 13º capítulo do nosso dogma. O oratório deve ser inteiramente fechado. Mas, se a pessoa deve esperar de dia, pode deixar uma estreita abertura ao lado em que bate o sol a hora da evocação e colocar diante desta abertura um prisma triangular. Depois, diante do prisma, um globo de cristal, cheio de água. Se tiver de operar à noite, é preciso dispor a lâmpada mágica de modo a fazer cair o seu único raio sobre a fumaça do altar. Estes preparativos têm por fim fornecer ao agente mágico elementos de uma aparência corporal e aliviar a tensão da nossa imaginação, que não poderia, sem perigo, ser exaltada até a ilusão absoluta do sonho. Aliás, entende-se bastante que um raio de sol ou de lâmpada diversamente colorida, caindo sobre uma fumaça móvel, não pode, de modo algum, criar uma imagem perfeita. O fogareiro do fogo sagrado deve estar no centro do oratório, e o altar dos perfumes a pouca distância. O operador deve voltar-se para o oriente a fim de orar, e para o ocidente a fim de evocar. Deve estar só ou ser assistido por 2 pessoas que observarão o mais rigoroso silêncio. Usará os vestuários mágicos tais como os descrevemos no 7º capítulo. Será coroado de verbena e de ouro. Deverá ter se lavado antes da operação e todas as suas roupas deverão ser de uma intacta e rigorosa limpeza. A pessoa começará por uma operação apropriada ao gênio do espírito que quer evocar, e que ele mesmo, se ainda vivesse, poderia aprovar. Assim, por exemplo, nunca seria possível evocar Voltaire, recitando orações do gosto de Santa Brígida. Para os grandes homens dos tempos antigos é preciso dizer os hinos de Cleanto ou de Orfeu, com o juramento que termina os versos áureos de Pitágoras.
Por ocasião de nossa evocação de Apolônio, tomamos, como ritual, a magia filosófica de Patrício, que contém os dogmas de Zoroastro e as obras de Hermes Trismegisto. Lemos em alta voz o Noctemeron de Apolônio, em grego, e acrescentamos a conjuração seguinte. Para a evocação dos espíritos pertencentes às religiões emanadas de judaísmo é preciso dizer a invocação cabalística de Salomão, quer em hebreu, quer em qualquer outra língua que sabemos ter sido familiar ao espírito que evocamos. Potências do reino, ficai sob meu pé esquerdo e na minha mão direita. Glória à eternidade, tocai nos meus ombros e dirigi-me nos caminhos da vitória. Misericórdia e justiça, sede o equilíbrio e o esplendor da minha vida. Espíritos de Malchut, levai-me entre as duas colunas nas quais se apoia todo o edifício do templo. Anjos de Netza e de Od, firmai-me na pedra cúbica de Yesod. Ó Gedulael. Ó Geburael. Ó Tiperet. Mirael, sê meu amor. Ruach Oshmael, sê minha luz. Sê o que és e o que serás, ó Keteriel. 156. Estim, assisti-me em nome de Sadai. Querubim, sede minha força em nome de Adonai. Beni Elohim, sede meus irmãos em nome do Filho e pelas virtudes de Zebaoth. Elohim, combatei por mim em nome de Tetragrammaton. Malachim, protegei-me em nome de HWHI. Serafim, purificai meu amor em nome de Euvó. Asmalim, iluminai-me com os esplendores de Eloi e das Shechinã. Aralim, agi. Opanim, girai e resplandecei. Aiota Kadosh, gritai, falai, roncai, dai mugidos. Kadosh, 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 Sadai, Adonai, Jotshava, Ezerei, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. É preciso principalmente lembrar-se bem, nas conjurações, que os nomes de Satã, Beelzebute, Adrameleque e outros, não designam personalidades espirituais, mas sim legiões de espíritos impuros. Chamo-me legião, diz no Evangelho o espírito das trevas, porque somos em grande número. No inferno, reina a anarquia, e o número que faz a lei e o progresso aí se realiza em sentido inverso, isto é, que os mais adiantados em desenvolvimento satânico, os mais degradados, por conseguinte, são os menos inteligentes e os mais fracos. Assim, uma lei fatal leva os demônios a descerem quando creem e querem subir. Por isso, os que se dizem chefes são os mais impotentes e desprezados de todos. Quanto à multidão dos espíritos perversos, ela treme diante de um chefe desconhecido, invisível, incompreensível, caprichoso, implacável, que nunca explica as suas leis e que tem sempre o braço armado para ferir os que não puderam adivinhá-lo. Dão a este fantasma os nomes de Baal, Júpiter ou outros mais veneráveis, e que no inferno não são pronunciados sem haver profanação. Mas este fantasma é simplesmente a sombra e a lembrança de Deus, desfiguradas pela sua perversidade voluntária e que ficaram na imaginação deles como uma vingança da justiça e um remorso da verdade. Quando o espírito de luz que a pessoa evocou se mostra com feição triste ou irritada, é preciso oferecer-lhe um sacrifício moral, isto é, estar interiormente disposto a renunciar ao que o ofende. Depois é preciso, antes de sair do oratório, despedi-lo, dizendo-lhe: a paz esteja contigo. Eu não quis perturbar-te, não me atormentes. Trabalharei para me reformar em tudo o que te ofende. Oro e orarei contigo e por ti. Ora comigo e volta ao teu grande sono, esperando o dia em que nos despertaremos juntos. Silêncio e adeus. Não acabaremos este capítulo sem acrescentar, para os curiosos, alguns detalhes sobre as cerimônias da necromância negra. Encontramos em vários autores antigos como a praticavam as feiticeiras da Tessália às Canídeas de Roma. Cavavam um buraco, perto do qual degolavam uma ovelha preta. Depois afastavam com a espada mágica as psilas e larvas que se supunham presentes e prestes a beber o sangue. Invocavam a tríplice Hecate e os deuses infernais, chamando 3 vezes a sombra que queriam ver aparecer.
Na Idade Média, os necromantes profanavam os túmulos, compunham filtros e ungüentos com a gordura e o sangue dos cadáveres. Misturavam a isso o acônito, a beladona, e o cogumelo venenoso. Depois cozinhavam estas horrendas misturas em fogos acesos com ossos humanos e crucifixos roubados das igrejas. Misturavam a isso pós de sapatos dessecados e a cinza de hóstias consagradas. Depois untavam as têmporas, as mãos e o peito com um unguento infernal. Traçavam o pantáculo diabólico, evocavam os mortos embaixo dos patíbulos ou nos cemitérios abandonados. Ouviam-se de longe os seus uivos, e os viajantes atrasados acreditavam ver sair da terra legiões de fantasmas. Até as árvores tomavam a seus olhos figuras que davam medo. Viam-se cintilar olhos de fogo nas moitas, e as rãs dos charcos pareciam repetir com voz rouca as palavras misteriosas do sabate. Era o magnetismo da alucinação e contágio da loucura. 157. Os processos da magia negra têm por fim perturbar a razão e produzir todas as exaltações febris que dão a coragem para os grandes crimes. Os engrimanços que, outrora, a autoridade fazia tomar e queimar não eram certamente livros inocentes. O sacrilégio, o assassinato e o roubo são indicados de modo obscuro como meio de realização em quase todas essas obras. É assim que, no Grande Grimório e no Dragão Vermelho, falsificação mais moderna do Grande Grimório, lê-se uma receita intitulada Composição de Morte ou Pedra Filosofal. É uma espécie de extrato de água forte, cobre, arsênico e verdete. Encontram-se também nele processos de necromância que consistem em cavar a terra dos túmulos com suas unhas, tirar deles ossos que devem ser conservados no peito em forma de cruz e assistir, assim, à missa da meia-noite, na noite de Natal, numa igreja, e no momento da elevação, levantar-se e fugir, exclamando: que os mortos saiam de seus túmulos. Depois, voltar ao cemitério, tomar um punhado de terra que se ache bem perto do caixão, voltar correndo à porta da igreja, cujos assistentes terá espantado com um clamor, depor aí os 2 ossos em cruz, exclamando ainda: que os mortos saiam dos seus túmulos. E, se não houver aí ninguém para vos prender e levar para o hospício, afastar-vos a passos lentos e contar 4.500 passos, sem voltar para trás, e eu faço porque seguis o grande caminho e escalais as muralhas. No fim deste 4.500 passos, deitar-vos-eis no chão. Depois de ter espalhado em cruz a terra que trazeis na mão, colocar-vos-eis como o cadáver fica no caixão e repetireis ainda, com voz lúgubre: que os mortos saiam dos seus túmulos. E chamareis 3 vezes aquele que desejais que apareça. Não é para se duvidar que a pessoa tão tola e tão perversa para se entregar a tais obras já esteja disposta a todas as quimeras e a todos os fantasmas. A receita do Grande Grimório é, pois, certamente muito eficaz, mas não aconselhamos a nenhum dos nossos leitores que faça uso dela. Capítulo 14. As transmutações. Santo Agostinho, dissemos, pergunta a si próprio se Apuleio podia ter sido mudado em asno e depois retornado à sua primeira forma. O mesmo doutor podia ocupar-se igualmente da aventura dos companheiros de Ulisses, transformados em porcos por Circe. As transmutações e metamorfoses foram sempre, na opinião do vulgo, a própria essência da magia. Ora, o vulgo, que se faz eco da opinião, rainha do mundo, nunca tem perfeitamente razão, nem erro total. A magia muda realmente a natureza das coisas ou, antes, modifica a sua vontade e as aparências, conforme a força de vontade do operador e a fascinação dos adeptos aspirantes. A palavra cria sua forma, e, quando uma personagem, reputada infalível, deu a alguma coisa um nome qualquer, transforma realmente esta coisa na substância significada pelo nome que lhe dá. A obra-prima da palavra e da fé, neste gênero, é a transmutação real de uma substância cujas aparências não mudam. Se Apolônio tivesse dito aos seus discípulos, dando-lhes um copo cheio de vinho:
Eis aqui o meu sangue que bebereis, para sempre, a fim de perpetuar a minha vida em vós. E se os discípulos tivessem, durante séculos, acreditado continuar esta transformação, repetindo as mesmas palavras. 158. E, tomando o vinho, apesar do seu cheiro e sabor, pelo sangue real, humano e vivo de Apolônio, seria necessário reconhecer este mestre de teurgia como o mais hábil dos fascinadores e o mais poderoso de todos os magos. Só nos falta adorá-lo. É sabido que os magnetizadores dão à água todos os sabores que lhes agradam para os seus sonâmbulos. E se supusermos um magista assaz poderoso sobre o fluido astral para magnetizar ao mesmo tempo uma assembleia de pessoas, aliás preparadas por uma sobreexcitação suficiente, facilmente explicaremos, não o milagre evangélico de Cana, mas outras obras do mesmo gênero. As fascinações do amor, que resultam da magia universal da natureza, não são verdadeiramente prodigiosas e não transformam, realmente, as pessoas e coisas. O amor é um sonho de encantamentos que transfigura o mundo. Tudo se torna música e perfumes, tudo se torna embriaguez e felicidade. O ente amado é belo, é bom, é sublime, é infalível, é resplandecente. Irradia a saúde e o bem-estar, e, quando o sonho se dissipa, a pessoa julga cair das nuvens. Vem com desgosto a feiticeira imunda que tomou o lugar da bela Melusina, Tercida que era tomado por Aquiles ou Nereu. Que não seria possível fazer crer a pessoa pela qual somos amados. Mas, também, que razão e que justiça podemos fazer entender aquela que já nos ama? O amor começa por ser mago e acaba por ser feiticeiro. Depois de ter criado as mentiras do céu na terra, realiza as do inferno. O seu ódio é tão absurdo como o seu entusiasmo, porque ele é passional, isto é, submetido a influências fatais para si. É por isso que os sábios o proscreveram, declarando-o inimigo da razão. Os sábios eram dignos de inveja ou de lástima, quando condenavam assim, sem o ter ouvido, o mais sedutor dos culpados. Tudo o que se pode dizer é que, quando falavam assim, ainda não tinham amado ou não amavam mais. As coisas são, para nós, o que o nosso verbo interior as faz serem. Julgar-se feliz é ser feliz. O que estimamos torna-se precioso em proporção da própria estima. Eis como se pode dizer que a magia muda a natureza das coisas. As metamorfoses de Ovídio são verdadeiras, mas são alegóricas como o asno de ouro do bom Apuleio. A vida dos seres é uma transformação progressiva da qual se pode determinar, renovar, conservar por maior tempo ou destruir mais depressa as formas. Se a ideia da metempsicose fosse verdadeira, não se poderia dizer que a depravação figurada por Circe muda real e materialmente os homens em porcos, porque os vícios, nesta hipótese, teriam por castigo a queda nas formas animais que lhes são correspondentes. Ora, a metempsicose, que foi muitas vezes mal entendida, tem um lado perfeitamente verdadeiro. As formas animais comunicam as suas impressões simpáticas ao corpo astral do homem, e logo se refletem nas suas feições, conforme a força dos seus costumes. O homem de uma brandura inteligente e passiva toma as aparências e a fisionomia inerte de um carneiro. Mas, no sonambulismo, não é um homem de fisionomia de carneiro, é um carneiro que a pessoa vê, como experimentou milhares de vezes o estântico e sábio Swedenborg. Este símbolo está expresso no livro cabalístico do vidente Daniel, pela lenda de Nabucodonosor transformado em animal, que cometeram o erro de tomar por uma história real, como aconteceu com quase todas as alegorias mágicas. Assim, podemos mudar, realmente, os homens em animais e os animais em homens. Podemos metamorfosear as plantas, mudar a sua virtude. Podemos dar aos minerais propriedades ideais. Só se trata de querer. Podemos, igualmente, à vontade, fazer-nos visível ou invisível, e explicaremos aqui os mistérios do anel de Giges. Afastemos, primeiramente, do espírito dos nossos leitores qualquer suposição do absurdo, isto é, de um efeito destituído sem causa ou contraditório à sua causa.
Para se fazer invisível é necessária uma das três coisas: interpor um meio opaco qualquer entre a luz e o nosso corpo, ou entre o nosso corpo. 159. E os olhos dos assistentes, ou fascinar os olhos dos assistentes de tal modo que não possam fazer uso da sua vista. Ora, destes três modos de se fazer invisível, só o terceiro é mágico. Não notamos, muitas vezes, que, sob o domínio de uma forte preocupação, olhamos sem ver, e que vamos chocar-nos contra objetos que estavam diante dos nossos olhos. Fazei que, olhando, não vejam, disse o grande iniciador. E a história deste grande mestre nos conta que, um dia, vendo-se a ponto de ser lapidado no templo, fez-se invisível e saiu. Não repetiremos, aqui, as mistificações dos engrimanços vulgares sobre o anel da invisibilidade. Uns o compõem de mercúrio fixo e querem que seja guardado numa caixa do mesmo metal, depois de lhe terem encastoado uma pedrinha que, infalivelmente, deve achar-se no ninho da UP, em vez de UP é DUP que era preciso ler. O autor do Pequeno Alberto quer que o façam com pelos tirados da cabeça de uma hiena furiosa. É quase que a história do Guizo Rodilard. Os únicos autores que falaram seriamente do anel de Gigi são Jâmblico, Porfírio e Pedro de Apono. O que dizem eles é, evidentemente, alegórico e a figura que dão, ou que se pôde fazer conforme a sua descrição, prova que, pelo anel de Giges, entendem e designam simplesmente o grande arcano mágico. Uma destas figuras representa o ciclo do movimento universal harmônico e equilibrado no ser imperecível. A outra, que deve ser feita do amálgama dos 7 metais, merece uma descrição particular. Deve ser um duplo castão e 2 pedras preciosas, um topázio constelado pelo sinal do Sol, e uma esmeralda com o sinal da Lua. Interiormente, deve trazer os caracteres ocultos dos planetas e, exteriormente, os seus sinais conhecidos, repetidos 2 vezes e em oposição cabalística uns com os outros, isto é, 5 à direita e 5 à esquerda, os sinais do Sol e da Lua, resumindo as 4 inteligências diversas dos 7 planetas. Esta configuração outra coisa não é senão um pantáculo que exprime todos os mistérios do dogma mágico, e o sentido simbólico do anel é que, para exercer a onipotência de que a fascinação ocular é uma das provas mais difíceis a dar, é preciso possuir toda a ciência e saber fazer uso dela. A fascinação se opera pelo magnetismo. O magista ordena interiormente a uma assembleia inteira que não o veja, e a assembleia não o vê. Entra, assim, por portas guardadas. Sai das prisões diante dos seus carcereiros estupefatos. A pessoa sente, então, uma espécie de torpor estranho e se lembra de ter visto um magista como que em sonho, mas somente depois que ele passou. O segredo da invisibilidade está, pois, inteiramente num poder que poderíamos definir: o de desviar ou paralisar a atenção, de modo que a luz chegue ao órgão visual, sem excitar o olhar da alma. Para exercer este poder é preciso ter uma vontade habituada aos atos enérgicos e repentinos, uma grande presença de espírito e uma não menor habilidade em fazer nascer distrações na multidão. Por exemplo, que um homem perseguido por assassinos, depois de se ter lançado numa travessa, se volte imediatamente e venha, confronte calma, diante dos que correm atrás deles ou se misture com eles e pareça ocupado no mesmo fim, certamente ficará invisível. Um padre, que perseguiam-o em 93 para enforcá-lo, dobra rapidamente uma rua, aí tira a batina e se inclina no canto de um muro na atitude de um homem preocupado. A multidão dos que o perseguiam chega imediatamente. Ninguém o vê, ou melhor ninguém o reconhece. Era muito pouco provável que fosse ele. A pessoa que quer ser vista sempre se faz notar, e aquela que quer ficar despercebida esvai-se e desaparece. A vontade é o verdadeiro anel de Giges. É também a baqueta das transmutações, e é formulando-se clara e fortemente cria o verbo mágico. As palavras onipotentes dos encantamentos são as que exprimem este poder criador das formas. O tetragrama, que é a palavra suprema da magia, significa: é o que será.
E, se o aplicarmos a qualquer transformação e o fizermos com uma completa inteligência, ele renovará e modificará todas as coisas, até a despeito da evidência e do senso comum. O orquestre do sacrifício cristão é uma tradução e uma aplicação do tetragrama. Por isso, esta simples palavra opera completo, a mais invisível, a mais incrível e a mais claramente 160. Afirmada de todas as transformações. Uma palavra dogmática mais forte ainda do que a de transformação foi julgada necessária pelos concílios para exprimir esta maravilha. É a de transubstanciação. As palavras hebraicas foram consideradas por todos os cabalistas como as chaves da transformação mágica. As palavras latinas est, sit, esto, fiat têm a mesma força quando são pronunciadas com inteligência. O senhor de Montalembert conta seriamente, na sua lenda de Santa Isabel da Hungria, que, um dia, esta piedosa senhora, surpreendida pelo seu nobre esposo, ao qual queria esconder as suas boas obras, no momento em que levava no seu tabuleiro pães para os pobres, lhe disse que levava rosas, e, a ele fazer a verificação, achou-se que não tinha mentido. Os pães se tinham mudado em rosas. Este conto é um apólogo mágico dos mais graciosos e significa que o verdadeiro sábio não poderia mentir, que o verbo da sabedoria determina a forma das coisas ou mesmo a sua substância, independentemente das suas formas. Porque, por exemplo, o nobre esposo de Santa Isabel, bom e sólido cristão como a esposa e que acreditava firmemente na presença real do Salvador em verdadeiro corpo humano no altar em que só via uma hóstia de farinha, não teria acreditado na presença real das rosas no tabuleiro de sua mulher, sob as aparências de pão? Ela mostrou-lhe pão, sem dúvida. Mas, como tinha dito, são rosas e ele a julgasse incapaz da mais leve mentira, só viu e só quis ver rosas. Eis aí o segredo do milagre. Uma outra lenda refere que o santo, cujo nome não me vem à memória, achando para comer só uma ave, na quaresma ou numa sexta-feira, ordenou a esta ave que se tornasse peixe e fez dela um peixe. Esta parábola não necessita comentário, e nos lembra uma bela passagem de Santo Esperidião de Tremitonte, o mesmo que evocava a alma de sua filha Irene. Um viajante chegou, no próprio dia da Sexta-feira Santa, à casa deste bom bispo, e como, naquele tempo, os bispos, tomando o cristianismo a sério, eram pobres, Esperidião, que jejuava regularmente, só tinha em sua casa toucinho salgado que era preparado antecipadamente para o tempo pascal. Todavia, como o estrangeiro estivesse extenuado de fadiga e de fome, Esperidião apresentou-lhe esta carne, para lhe dar coragem, sentou-se à mesa com ele e partilhou esta refeição de caridade, transformando, assim, até a carne que os israelitas consideravam como a mais impura, em ágapes de penitência, pondo-se acima do material da lei pelo espírito da própria lei, mostrando-se um verdadeiro e inteligente discípulo do homem-Deus, que estabeleceu seus eleitos reis da natureza nos três mundos. Capítulo 15. O sabate dos feiticeiros. Eis-nos de novo neste terrível número 15, que, na clavícula do tarô, apresenta para símbolo um monstro de pé no altar, trazendo uma mitra e chifres, tendo um seio de mulher e as partes sexuais de um homem, uma quimera, uma esfinge disforme, uma síntese de monstruosidade. E, embaixo desta figura, lemos esta inscrição franca e ingênua: o diabo. Sim, tratamos aqui do fantasma de todos os espantos, do dragão de todas as teogonias, do Arimané dos persas, do Tifon dos egípcios, do Piton dos gregos, da antiga serpente dos hebreus, da Voivre, do Grauili, Tarasque, da Gargoyle, da grande besta da Idade Média, pior ainda do que tudo isso, do Baphomet dos templários, do ídolo barbado dos alquimistas, do deus obsceno de Mendes, do bode do Sabate. Damos, no frontispício deste ritual, a figura exata deste terrível imperador da noite, com todos os seus atributos e caracteres.
digamos, agora, para a edificação do vulgo, satisfação do conde de Mirville, justificação do demonômano Bodin e maior glória da igreja que perseguiu os templários, queimou os magos. 161. Excomungou os franco-maçons, etc., etc. Digamos, ousada e altivamente, que todos os iniciados às ciências ocultas, falo dos iniciados inferiores e profanadores do grande arcano, adoraram, adoram ainda e adorarão sempre o que é significado por este espantoso símbolo. Sim, na nossa convicção profunda, os grão-mestres da Ordem dos Templários adoravam o Baphomet e o faziam adorar pelos seus iniciados. Sim, existiram, podem existir ainda as assembleias presididas por esta figura assentada no trono com a sua tocha ardente entre os chifres. Somente que os adoradores deste emblema não pensam, como nós, que seja a representação do diabo, mas sim a do Deus Pan, o Deus das nossas escolas de filosofia moderna, o Deus dos teurgistas da escola de Alexandria e dos místicos neoplatônicos dos nossos dias, o Deus de Lamartine e Victor Cousin, o Deus de Spinoza e Platão, o Deus das escolas gnósticas primitivas, o próprio Cristo do sacerdócio dissidente. E esta última qualificação dada ao bode da magia negra não admirará os que estudam as antiguidades religiosas e que seguiram, nas suas diversas transformações, as fases do simbolismo e do dogma, quer na Índia, quer no Egito ou na Judéia. O touro, o cão e o bode são os três animais simbólicos da magia hermética na qual se resumem todas as tradições do Egito e da Índia. O touro representa a terra ou o sal dos filósofos. O cão é Hermanubis, o mercúrio dos sábios, o fluido, o ar e a água. O bode representa o fogo, e é, ao mesmo tempo, o símbolo da geração. Na Judéia, eram consagrados dois bodes, um puro, outro impuro. O puro era sacrificado em expiação dos pecados. O outro, carregado por imprecação destes mesmos pecados, era enviado em liberdade ao deserto. Coisa estranha, mas de um simbolismo profundo. A reconciliação pelo devotamento e a expiação pela liberdade. Ora, todos os padres que se ocuparam do simbolismo judeu reconheceram no bode imolado a figura daquele que tomou, dizem eles, a própria forma do pecado. Logo, os gnósticos não estavam fora das tradições simbólicas quando davam ao Cristo libertador a figura mística do bode. Com efeito, toda a cabala e toda a magia se partirão entre o culto do bode sacrificado e o do bode emissário. Há, pois, a magia do santuário e a do deserto, a igreja branca e a igreja negra, o sacerdócio das assembleias públicas e o Sanhedrin do Sabat. O bode, que é representado no nosso frontispício, traz na fronte o signo do pentagrama, com a ponta para cima, o que é suficiente para fazer dele o símbolo da luz. Faz com as mãos o sinal do ocultismo, e mostra em cima a lua branca de Shezed, e embaixo a lua preta de Gedura. Este sinal exprime o perfeito acordo da misericórdia com a justiça. Um dos seus braços é feminino, o outro é masculino, como no andrógeno de Kunrat, cujos atributos tivemos de reunir aos do nosso bode, pois é um único e mesmo símbolo. O facho da inteligência que brilha entre os seus chifres é a luz mágica do equilíbrio universal. É também a figura da alma elevada acima da matéria, embora esteja presa à própria matéria, como a chama está presa ao facho. A cabeça horrenda do animal exprime o horror do pecado, de que só o agente material, único responsável, deve para sempre sofrer a pena, porque a alma é impassível por sua própria natureza, e só chega a sofrer, materializando-se. O caduceu, que está em lugar do órgão gerador, representa a vida eterna. O ventre coberto de escamas é a água. O círculo que está em cima é a atmosfera. As penas que vêm depois são o emblema volátil. Depois, a humanidade é representada pelos dois seios e os braços andrógenos desta esfinge das ciências ocultas. Eis dissipadas as trevas do santuário infernal, eis a esfinge dos terrores da Idade Média adivinhada e precipitada do seu trono. Comodo Cecidisti, Lúcifer.
O terrível Baphomet não é mais, como todos os ídolos monstruosos, enigmas da ciência antiga e dos seus sonhos, senão um hieróglifo inocente e até piedoso. Como adorava o homem o animal, sabendo que exerce sobre ele um soberano império. Digamos, para a honra da humanidade, que ela nunca adorou cães e bodes nem tampouco cordeiros e pombas. Em matéria de hieróglifo, porque não um bode tão bem como um cordeiro? Nas pedras 162 sagradas dos cristãos gnósticos da seita de Basílides, vemos representações do Cristo sob as diversas figuras dos animais da Cabala. Ora é um touro, ora um leão, ora uma serpente com a cabeça de leão ou de touro. Em toda parte, traz, ao mesmo tempo, os atributos da luz, como o nosso bode, que o seu signo do pentagrama impede de tomar por uma das imagens fabulosas de Satã. Digamos bem alto, para combater os restos de maniqueísmo que ainda se revelam, todos os dias, nos nossos cristãos, que Satã, como personalidade superior e como potência, não existe. Satã é a personificação de todos os erros, perversidades e, por conseguinte, também de todas as fraquezas. Se Deus pode ser definido aquele que existe necessariamente, não se poderá definir seu antagonista e inimigo aquele que necessariamente não existe. A afirmação absoluta do bem implica a negação absoluta do mal. Por isso, na luz a própria sombra é luminosa. É assim que os espíritos transviados são bons por tudo o que tem de entidade e de verdade. Não há sombra sem reflexos, nem noite sem lua, sem fosforescências e sem estrelas. Se o inferno é uma justiça, é um bem. Ninguém jamais blasfemou contra Deus. As injúrias e zombarias dirigidas às suas imagens desfiguradas não o atingem. Acabamos de mencionar o maniqueísmo, e é por esta monstruosa heresia que explicaremos as aberrações da magia negra. O dogma de Zoroastro, mal entendido, a lei mágica das duas forças que constituem o equilíbrio universal, fizeram imaginar a alguns espíritos ilógicos uma divindade negativa, subordinada, mas hostil à divindade ativa. É assim que se formou o binário impuro. Tiveram a loucura de dividir Deus. A estrela de Salomão foi separada em 2 triângulos e os maniqueus imaginaram uma trindade da noite. Este Deus mau, nascido da imaginação dos sectários, tornou-se o inspirador de todas as loucuras e de todos os crimes. Ofereceram-lhe sangrentos sacrifícios. A idolatria monstruosa substituiu a verdadeira religião. A magia negra fez caluniar a alta e luminosa magia dos verdadeiros adeptos, e houve nas cavernas e lugares desertos horríveis conventículos de feiticeiros, vampiros e estriges. Porque a demência logo se muda em frenesi e dos sacrifícios humanos a antropofagia há somente um passo. Os mistérios do Sabbat foram contados de diversos modos, mas sempre figuram nos engrimanços e processos de magia. Podemos dividir todas as revelações que foram feitas a este respeito em 3 séries. Primeiro, as que se referem a um Sabbat fantástico e imaginário. Segundo, as que trazem os segredos das assembleias ocultas dos verdadeiros adeptos. Terceiro, as revelações de assembleias loucas e criminosas, tendo por objeto as práticas da magia negra. Para um grande número de infelizes, dados a loucas e abomináveis práticas, o Sabbat era simplesmente um longo pesadelo, cujos sonhos lhes pareciam realidades e que obtinha por meio de beberagens, fumigações e fricções narcóticas. Porta, que já apontamos como mistificador, dá, na sua magia natural, a pretensa receita do unguento das feiticeiras, por meio do qual se fazem transportar ao Sabbat. Ele o compõe de gordura de criança, de acônito fervido com folhas de álamos e algumas outras drogas. Depois quer que se misture a fuligem de chaminé, o que deve fazer pouco atrativa a nudez das feiticeiras que vão ao Sabbat untadas com esta pomada. Eis uma receita mais séria, dada igualmente por Porta, e que transcrevemos em latim para lhe deixar todo o seu caráter de engrimanço. Recipe. Suin acorum vulgare,
Pentapilon, Vespertiliones, Sanguinem Solanum Somniferum e Oleum, tudo fervido e incorporado conjuntamente até a consistência de unguento. 163. Pensamos que as composições opiáceas, a medula de cânhamo verde, o datura stramonium, o loureiro amêndoa, entrariam com não menos sucesso em semelhantes composições. A gordura ou o sangue das aves noturnas, juntos com esses narcóticos, com cerimônia de magia negra, podem ferir a imaginação e determinar a direção dos sonhos. É a sábados sonhados desta maneira que é preciso relacionar as histórias de bodes que saem de um cântaro e aí entram depois da cerimônia de Pósifernais recolhidos do traseiro do mesmo bode, chamado Mestre Leonardo, de festins em que se comem abortos são cozidos em sal, com serpentes e sapos, de danças em que figuram animais monstruosos ou homens e mulheres de formas impossíveis, de depravações desenfreadas em que os íncubos dão o esperma frio. Só o pesadelo pode produzir semelhantes coisas e só ele pode explicá-las. O inferescura Galfride e a sua penitente depravada, Madalena de La Palude, ficaram loucos de tais sonhos, e se comprometeram para o sustentar até a fogueira. É preciso ler, no seu processo, os depoimentos destes pobres doentes para entender até que aberrações podem exaltar uma imaginação ferida. Mas o sabate não foi sempre um sonho, existiu realmente. Até ainda existem as assembleias secretas e noturnas em que foram e são praticados os ritos do mundo antigo, e destas assembleias umas têm um caráter religioso e um fim social, outras são conjurações e orgias. É sob este duplo ponto de vista que vamos considerar e descrever o verdadeiro sabate, quer seja o da magia luminosa, quer o da magia das trevas. Quando o cristianismo proscreveu o exercício público dos antigos cultos, obrigou os partidários das religiões a se reunirem em segredo para a celebração dos seus mistérios. A estas reuniões presidiam iniciados que estabeleceram logo, entre os diversos matizes destes cultos perseguidos, uma ortodoxia que a verdade mágica lhes ajudava a estabelecer com tanto mais facilidade, quanto a proscrição reunia as vontades e estreita os laços da fraternidade entre os homens. Assim, os mistérios de Ísis, de Ceres Eleusina, de Baco, se reuniram aos da boa deusa e do druidismo primitivo. As assembleias se realizavam ordinariamente entre os dias de Mercúrio ou Júpiter, ou entre os de Vênus ou Saturno. Aí se ocupavam dos ritos da iniciação, trocavam sinais misteriosos, cantavam os hinos simbólicos, uniam-se por meio de banquetes e formavam sucessivamente a cadeia mágica pela mesa e a dança. Depois separavam-se, após terem renovado os juramentos entre as mãos dos chefes e recebido as suas instruções. O recipiendário do sabate devia ser levado à assembleia com os olhos cobertos pelo manto mágico, com o qual o envolviam inteiramente. Faziam-no passar sobre grandes fogueiras e faziam, ao redor dele, ruídos espantosos. Quando descobriam o seu rosto, ele via-se rodeado de monstros infernais e em presença de um bode colossal e monstruoso, que lhe ordenavam de adorar. Todas estas cerimônias eram provas da sua força de caráter e da sua confiança nos seus iniciadores. Principalmente a última prova era decisiva, porque apresentava, a princípio, ao espírito do recipiendário, alguma coisa humilhante e ridícula. Tratava-se de beijar respeitosamente o traseiro do bode e a ordem era dada sem cerimônia ao neófito. Se recusava, cobriam-lhe a cabeça e o transportavam longe da assembleia com tal rapidez, que ele acreditava ter sido carregado pelas nuvens. Se aceitava, faziam-no girar ao redor do ídolo, e aí ele achava, não uma coisa repelente ou obscena, mas o fresco e gracioso rosto de uma sacerdotisa de Ísis ou Maia, que lhe dava um beijo maternal. Depois era admitido ao banquete. Quanto às orgias que, em várias assembleias deste gênero, seguiam o banquete, é necessário guardar-se bem de crer que tenham sido geralmente admitidas nestes ágapes secretos. Mas sabemos que várias seitas gnósticas as praticavam nos seus conventículos desde os primeiros séculos do cristianismo.
que a carne tenha tido seus protestantes nos séculos de ascetismo e compressão dos sentidos, isso devia ser e nada tem que nos admire. Mas não se deve acusar a alta magia de desregramentos que ela nunca autorizou. Ísis é casta na sua viuvez. A Diana Panteia é virgem. Hermanubis, tendo os dois sexos, não pode satisfazer nenhum. O hermafrodita hermético é casto. Apolônio de Tiana nunca se abandonou às seduções do prazer. O imperador Juliano era de uma castidade severa. Plutino de Alexandria era rigoroso nos seus costumes, como um asceta. Paracelso era tão estranho aos loucos amores, que o julgaram de um sexo duvidoso. Raimundo Lulo foi, 164, iniciado aos últimos segredos da ciência só depois de um desespero de amor que o fez casto para sempre. É também uma tradição da alta magia que os pantáculos e talismãs perdem toda a sua virtude quando aquele que os traz entra numa casa de prostituição ou comete um adultério. O sabate orgíaco não deve, pois, ser considerado como o dos verdadeiros adeptos. Quanto ao próprio nome de sabate, quiseram fazê-lo vir do nome de Sabazios. Outros imaginaram etimologias diferentes. A mais simples, conforme nossa opinião, é a que faz vir esta palavra do sabate judaico, pois é certo que os judeus, depositários mais fiéis da Cabala, foram quase sempre, em magia, os grandes mestres da Idade Média. O sábado era o domingo dos cabalistas, o dia da sua festa religiosa ou antes a noite da sua assembleia regular. Esta festa, rodeada de mistérios, tinha por salvaguarda até o espanto do vulgo e escapava à perseguição pelo terror. Quanto ao sabate diabólico dos necromantes, este era uma falsificação dos magos e uma assembleia de malfeitores que exploravam os idiotas e loucos. Aí eram praticados horríveis ritos e feitas abomináveis misturas. Os feiticeiros e feiticeiras faziam aí a sua polícia e se informavam uns aos outros, para sustentar mutuamente a sua reputação de profecia e adivinhação, porque os adivinhos eram, então, geralmente consultados e faziam uma profissão lucrativa, exercendo ao mesmo tempo um verdadeiro poder. Estas assembleias de feiticeiros e feiticeiras não tinham, aliás, e não podiam ter, ritos regulares. Tudo nelas dependia do capricho dos chefes e das vertigens da assembleia. O que contavam os que tinham podido assistir a ela servia de tipo a todos os pesadelos dos sonhadores e é da mistura destas realidades impossíveis e destes sonhos demoníacos que saíram as fastidiosas e tolas histórias do sabate que figuram nos processos de magia e nos livros de Spranger, Delancre, Delrieux e Bodin. Os ritos do sabate gnóstico foram transmitidos, na Alemanha, a uma associação que tomou o nome de Mopse. Substituíram aí o bode cabalístico pelo cão hermético, por ocasião da recepção de um candidato ou uma candidata, porque a ordem admite senhoras, conduzem a ele ou a ela com os olhos fechados. Fazem ao seu redor este ruído infernal que fez dar o nome de sabate a todos os rumores inexplicáveis. Perguntam-lhe se tem medo do diabo, depois propõem-lhe bruscamente a escolha entre beijar o traseiro do grão-mestre ou do Mopse, que é uma figurinha de cão coberta de seda, e substituída ao antigo ídolo do bode de Mendes. Os Mopses têm, como sinal de reconhecimento, uma careta ridícula que lembra as fantasmagorias do antigo sabate e as máscaras dos assistentes. De resto, a sua doutrina se resume no culto do amor e da liberdade. Esta associação foi produzida quando a Igreja Romana perseguiu a franco-maçonaria. Os Mopses aparentavam se recrutarem só no catolicismo e tinham substituído o juramento de recepção por uma solene obrigação sob a palavra de honra de nada revelar dos segredos da associação. Era mais do que um juramento e a religião nada mais tinha que dizer. O Baphomet dos Templários, cujo nome deve ser soletrado cabalisticamente em sentido inverso, se compõe de 3 abreviações: Ten-Opad, Templioniu Pacis Abas, o Pai do Templo, Paz Universal dos Homens. O Baphomet era, conforme uns, uma cabeça monstruosa, conforme outros, um demônio em forma de bode.
Um cofrezinho esculpido foi desenterrado ultimamente das ruínas de uma antiga comenda do templo, e os antiquários observaram aí uma figura bafométrica, análoga, quanto aos atributos, ao nosso bode de Mendes e ao andrógeno de Kunrat. Esta figura é barbada, com um corpo inteiro de mulher. Tem numa das mãos o sol e na outra a lua, ligados por correntes. É uma bela alegoria desta cabeça viril que atribui só ao pensamento o princípio iniciador e criador. A cabeça, aqui, representa 165, o espírito, e o corpo de mulher, a matéria. Os astros presos à forma humana e dirigidos por esta natureza de que a inteligência é a cabeça, oferecem também a mais bela alegoria. O signo, no seu conjunto, não deixou de ser considerado obsceno e diabólico pelos sábios que o examinaram. Para que admirar, depois disso, de ver acreditadas, nos nossos dias, todas as superstições da Idade Média. Uma só coisa me surpreende. É que, acreditando no diabo e nos seus agentes, não acendem mais as fogueiras. O Senhor vê o Ilote o quereria, e isto é lógico para ele. É preciso honrar sempre os homens que têm coragem de sustentar a sua opinião. Prossigamos em nossas investigações curiosas e cheguemos aos mais terríveis mistérios do Engrimanço, os que se referem à evocação dos diabos e aos pactos com o inferno. Depois de ter atribuído uma existência real à negação absoluta do bem, depois de ter entronizado o absurdo e criado um deus da mentira, restava a loucura humana invocar este ídolo impossível, e é o que os insensatos fizeram. Escreviam-nos ultimamente que o respeitabilíssimo padre Ventura, antigo superior dos teatinos, examinador dos bispos, etc., depois de ter lido o nosso dogma, declara que a cabala, a ser ver, era uma invenção do diabo, e que a estrela de Salomão era um outro artifício do mesmo diabo para persuadir que ele, o diabo, faz um só com Deus. E eis o que ensinam seriamente os que são mestres em Israel. O ideal do nada e das trevas, inventando uma sublime filosofia que é a base universal da fé e a chave de todos os templos. O demônio pondo a sua assinatura ao lado da de Deus. Meus veneráveis mestres em teologia, sois mais feiticeiros do que julgam ou do que julgais vos mesmos. E aquele que disse: o diabo é mentiroso como o seu pai, teria, talvez, algumas pequenas coisas a corrigir nas decisões de vossas paternidades. Os evocadores do diabo devem, antes de tudo, ser da religião que admite um diabo criador e rival de Deus. Eis como procederá um firme crente na religião do diabo, para corresponder-se com seu pseudo-deus. Axioma mágico no círculo da sua ação: todo verbo cria o que afirma. Consequência direta: aquele que afirma o diabo, cria ou faz o diabo. O que é preciso ter para ser bem-sucedido nas evocações infernais? Primeiro, uma teimosia invencível. Segundo, uma consciência ao mesmo tempo endurecida no crime e muito acessível ao remorso e ao medo. Terceiro, uma ignorância aparente ou natural. Quarto, uma fé cega em tudo que não é crível. Quinto, uma ideia completamente falsa de Deus. É preciso depois, primeiramente, profanar as cerimônias do culto no qual se crê, e lançar aos pés os seus sinais mais sagrados. Em segundo lugar, fazer um sacrifício sangrento. Em terceiro lugar, obter a forquilha mágica. É um ramo de um só broto de amendoeira, que se deve cortar num só golpe, com a faca nova que terá servido para o sacrifício. A baqueta deve-se terminar. 166. Em forquilha. É preciso pôr dentro desta forquilha de madeira uma forquilha de ferro ou aço, feita da própria lâmina da faca com a qual foi cortada. É preciso jejuar durante 15 dias, fazendo só uma refeição sem sal, depois do ocaso do sol. Esta refeição será de pão preto e sangue temperado com molho sem sal ou de favas pretas, e ervas leitosas e narcóticas. Cada 5 dias, depois do ocaso do sol, embebedar-se com vinho no qual terá feito infusão, durante 5 horas, de 5 cabeças de papoulas pretas e 5 onças de linhaça triturada.
tudo contido numa toalha que tenha sido feita por uma prostituta. Em rigor, qualquer toalha serve, se for feita por uma mulher. A evocação pode ser feita, quer na noite da segunda para a terça-feira, quer na de sexta-feira para o sábado. É preciso procurar um lugar solitário e assombrado, tal como um cemitério frequentado por maus espíritos, uma ruína temida no campo, os fundos de um convento abandonado, ou lugar onde foi cometido um assassinato, um altar druídico ou um antigo templo de ídolos. É preciso prover-se de uma roupa preta, sem costuras e sem manchas, de um barrete de chumbo constelado com os signos da Lua, Vênus e Saturno, de 2 velas de sebo humano colocadas em candelabros de pau preto cortados em forma crescente, de 2 coroas de verbena, de uma espada mágica de cabo preto, da forquilha mágica, de um vaso de cobre contendo o sangue da vítima, de uma naveta contendo os perfumes, que serão de incenso, cânfora, aloés, âmbar pardo e estoraque, incorporados e amassados com sangue de bode, polpa e morcego. É preciso ter também 4 cravos tirados do caixão de um supliciado, a cabeça de um gato preto alimentado com carne humana durante 5 dias, um morcego afogado no sangue, os chifres de um bode com um cupuela com cubuerite, e o crânio de um parricida. Todos estes objetos horríveis e muito difíceis de achar, estando reunidos, eis como devem ser dispostos. A pessoa traçará um círculo perfeito com a espada, deixando, todavia, uma ruptura ou um caminho de saída. No círculo inscreve um triângulo, pinta com sangue o pantáculo que traçou com a espada. Depois num dos ângulos do triângulo, coloca o fogareiro de 3 pés, que poderíamos contar entre os objetos indispensáveis. Na base do triângulo faz 3 círculos para o operador e seus 2 assistentes, e atrás do círculo do operador traça, não com o sangue da vítima, mas com o próprio sangue do operador, o sinal do lábaro ou monograma de Constantino. O operador ou os acólitos devem ter os pés descalços e a cabeça coberta. Deve ter trazido também a pele da vítima imolada. Esta pele, cortada em faixas, será colocada no círculo e formará um outro círculo com os 4 cravos do supliciado. Perto dos 4 cravos e fora do círculo devem ser colocadas a cabeça do gato, o crânio humano ou antes inumano, os chifres do bode e um morcego. Devem ser aspergidos com um ramo de vidoeiro molhado no sangue da vítima. Depois acende um fogo de lenha e amieiro e cipreste. As 2 velas mágicas serão colocadas à direita e à esquerda do operador, dentro das coroas de verbena, ver a figura adiante. A pessoa pronunciará, então, as fórmulas de evocação que se acham nos elementos mágicos de Pedro de Apono ou nos engrimanços, quer manuscritos, quer impressos. A do grande Grimório, repetida no vulgar dragão vermelho, foi voluntariamente alterada na impressão. Ei-la como deve ser lida. 167. Per Adonai Elohim, Adonai Jeová, Adonai Sabaoth, Metraton Habla Adonai Maton, Verbum Pitonicum, Mysterium Salamandrai, Convento Silporum, Antragnomorum, Doemoniaco Eligat, Almozim, Gibor, Jeosua, Evan, Zaretnatmik, Veni, Veni, Veni. Círculo goético das evocações negras e dos pactos. A grande evocação de Agripa consiste somente nestas palavras. Diz-me gestet boene 2f dolvema initemaus. Não temos a pretensão de entender o sentido destas palavras que, talvez, não tem nenhum, e ao menos não deve ter nenhum que seja razoável, pois que tem o poder de evocar o diabo, que é a soberana irracionalidade. Pico de Mirandola, sem dúvida pelo mesmo motivo, afirma que na magia negra, as palavras mais bárbaras e absolutamente ininteligíveis são as mais eficazes e melhores. As conjurações são repetidas, elevando a voz e com imprecações e ameaças, até que o espírito responda. É ordinariamente precedido, quando vai aparecer, por um vento violento que parece fazer ressoar em todo o campo.
Os animais domésticos tremem então e se escondem. Os assistentes sentem um sopro diante da sua fronte, e os seus cabelos, umedecidos por um suor frio, se arrepiam nas suas cabeças. A grande e suprema evocação, conforme Pedro de Apono, é esta: Emeipan. 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 El atite te pazia in teuminos el achadon vai ia eiesia el aí. Au. 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 Vá. 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 Chavajot. Aí sarai, aí sarai, aí sarairi. Pereloim, Ashima, Rabur, Batas e Supervenis Arior, Superaberer Chavajot. Chavajot. Impero de Biper Clavem Salamones et Nome Magnus Amanporas. Eis agora os sinais e as assinaturas dos demônios ordinários. 168. Estas são as assinaturas dos simples demônios. Eis ao lado as assinaturas oficiais dos príncipes do inferno, assinaturas constatadas, juridicamente. Ó Senhor Conde de Mirville, e conservadas nos arquivos judiciários como peças de convicção para o processo do infeliz Urbano Grandier. Estas assinaturas estavam postas embaixo de um pacto de que o Sr. Colin de Plancy deu o facsímile no atlas do seu dicionário infernal, e que traz como anotação: o rascunho está no inferno, no gabinete de Lúcifer. Apontamento muito precioso sobre uma localidade muito mal conhecida e sobre uma época ainda tão perto da nossa, anterior, portanto, ao processo dos moços Labarre e de Tislonde, que, como todos sabem, foram contemporâneos de Voltaire. A cédula era dupla. O espírito maligno levava uma, e o reprovado voluntário ficava com a outra. As obrigações recíprocas eram, para o demônio, servir o feiticeiro durante um certo número de anos e para o feiticeiro, pertencer ao demônio depois de um tempo determinado. A Igreja, nos seus exorcismos, consagrou a sua crença em todas estas coisas e pode-se dizer que a magia negra e o seu príncipe tenebroso são uma criação, real, viva, terrível, do catolicismo romano, que até são a sua obra especial e característica, porque os padres não inventam Deus. Por isso, os verdadeiros católicos prendem-se no fundo do coração à conservação, à regeneração desta grande obra que é a pedra filosofal do culto oficial e positivo. Dizem que, na língua dos forçados, os malfeitores chamam o diabo de padeiro. Todo o nosso desejo, e falamos aqui não como magista, mas sim como filho devotado do cristianismo e da Igreja, a qual devemos a nossa primeira educação e nossos primeiros entusiasmos, todo o nosso desejo, dizemos, é que o fantasma de Satã não possa mais ser chamado também o padeiro dos ministros da moral e dos representantes da alta virtude. Entenderão o nosso pensamento e nos perdoarão a ousadia das nossas aspirações em favor das nossas intenções devotadas e da sinceridade da nossa fé. A magia criadora do demônio, esta magia que ditou o Grimório do Papa Honório, o Enchiridion de Leão Lille, os exorcismos do ritual, as sentenças dos inquisidores, os requisitórios de Laubardemont, os artigos dos senhores Veuillot Irmãos, os livros dos senhores Falux, Montalembert, Migreville, a magia dos feiticeiros e dos homens pios que não o são, é alguma coisa verdadeiramente condenável em alguns, e infinitamente deplorável nos outros. É principalmente para combater, desvendando-as, estas tristes aberrações do espírito humano, que publicamos este livro. Possa ele servir para o êxito desta santa obra. Porém, não mostramos ainda estas obras ímpias em toda a sua torpeza e monstruosa loucura. É preciso compulsar os anais da demonomania, para conceber certos crimes que só a imaginação não inventaria. O cabalista Budin, israelita por convicção e católico por necessidade, não teve outra intenção, na sua eudemonionomania dos feiticeiros, senão atacar o catolicismo nas suas obras e solapar o maior de todos os abusos da sua doutrina. A obra de Bodin é profundamente maquiavélica e fere no coração as instituições e os homens que ele parece defender.
Dificilmente seria possível imaginar, sem o ter lido, tudo que ajuntou de coisas sangrentas e horríveis, atos de superstição. 169. Revoltante, sentenças e execuções estúpidas. Queimai tudo. Pareciam dizer os inquisidores. Deus reconhecerá os céus. Pobres loucos, mulheres histéricas, idiotas, eram queimados sem misericórdia por crime de magia. Mas também que grandes culpados escapavam a esta injusta e sanguinária justiça. É o que Bodin nos faz entender, quando nos conta anedotas do gênero daquelas que põe na morte do rei Carlos IX. É uma abominação pouco conhecida que, ainda que o saibamos, mesmo na época da mais febril e desoladora literatura, não tentou a naive de nenhum romancista. Ferido por um mal de que nenhum médico podia descobrir a causa nem explicar os terríveis sintomas, o rei Carlos IX ia morrer. A rainha-mãe, que o governava inteiramente e que podia perder tudo sob um outro reino. A rainha-mãe, que desconfiaram ter sido a causadora desta doença, contra seus próprios interesses, porque sempre supunham que esta mulher, capaz de tudo, tinha ardis ocultos e interesses desconhecidos, consultou primeiramente os seus astrólogos sobre o rei, depois recorreu à mais detestável das magias. O estado do doente sendo, de dia para dia, mais duvidoso e ficando mais desesperado, resolveu-se consultar o oráculo da cabeça sangrenta, e eis como se procedeu para esta operação infernal. Tomaram uma criança, de belo rosto e inocente de costume. Fizeram-na preparar em segredo para a sua primeira comunhão por um esmoler do palácio. Depois, chegado o dia ou antes a noite do sacrifício, um monge, jacobino apóstata e dado a obras ocultas da magia negra, começou à meia-noite, no quarto do doente e em presença somente de Catarina de Médicis e dos da sua confiança, o que então era chamada a Missa do Diabo. Para esta missa, celebrada diante da imagem do demônio, tendo sob seus pés uma cruz deitada, o feiticeiro consagrou 2 hóstias, uma preta e outra branca. Branca foi dada à criança, que levaram vestida como para o batismo e que foi degolada nos próprios degraus do altar, logo depois da sua comunhão. A sua cabeça, separada do tronco num só golpe, foi colocada, toda palpitante, sobre a grande hóstia negra que cobria o fundo da pártena, e, depois, levada para uma mesa em que ardiam lâmpadas misteriosas. O exorcismo começou então e o demônio foi posto em condições de pronunciar um oráculo e responder pela boca desta cabeça a uma questão secreta que o rei não ousaria fazer em voz alta e nem mesmo tinha confiado a ninguém. Então, uma voz fraca, uma voz estranha e que nada tinha de humana, se fez ouvir nesta pobre criancinha mártir. Sou forçado a isso, dizia esta voz em latim. Vim patior. A esta resposta, que, sem dúvida, anunciava ao doente que o inferno não o protegia mais, um estremecimento horrível se apoderou dele, os seus braços ficaram rijos, ele gritou com voz rouca: afastai esta cabeça! Afastai esta cabeça! E, até o seu último suspiro, não o ouviram dizer outra coisa. Os que o serviam e que não estavam na confidência deste horrível mistério, acreditaram que era perseguido pelo fantasma de Coligny e que julgava ver diante de si a cabeça do almirante. Mas o que agitava o moribundo já não era mais um remorso, era um terror sem esperança e um inferno antecipado. Esta negra lenda mágica de Bodin lembra as abomináveis práticas e o suplício bem merecido deste Gilles de Laval, senhor de raiz, que passou do asceticismo à magia negra e se entregou, para conciliar as boas graças de Satã, aos mais revoltantes sacrifícios. Este alienado declarou, no seu processo, que Satã lhe aparecera diversas vezes, mas que o tinha enganado sempre, prometendo tesouros que lhe não dava nunca. Resultou das informações jurídicas que várias centenas de infelizes crianças tinham sido vítimas da cupidez e da imaginação atroz desse assassino. Capítulo 16. Os enfeitiçamentos e as sortes. 170.
O que os feiticeiros e necromantes procuravam principalmente, nas suas evocações do espírito impuro, é esta força magnética que é a partilha do verdadeiro adepto, e que queriam usurpar para abusar dela indignamente. A loucura dos feiticeiros, sendo uma loucura malvada, um dos seus fins era principalmente o poder dos enfeitiçamentos ou das influências deletérias. Dissemos, no nosso dogma, o que pensamos dos enfeitiçamentos e quanto este poder nos parece perigoso e irreal. O verdadeiro magista enfeitiça sem cerimonial e somente pela reprovação aqueles que julga necessário punir. Enfeitiça até pelo seu perdão os que lhe fazem mal, e nunca os inimigos dos iniciados levam longe a impunidade nas suas injustiças. Constatamos por nós mesmos numerosos exemplos desta lei fatal. Os algozes dos mártires sempre perecem desgraçadamente, e os adeptos são os mártires da inteligência. Mas a providência parece desprezar os que os desprezam e fazem morrer os que procuram impedir-lhes de viver. A lenda do judeu errante é a poesia popular deste arcano. Um povo mandou um sábio ao suplício, dizendo-lhe: caminha. Quando ele queria descansar um instante. Pois bem, este povo vai sofrer uma condenação semelhante, vai ser proscrito inteiramente, durante séculos, dir-lhe-ão: caminha. Sem que possa achar piedade ou descanso. Um sábio tinha uma mulher a que amava apaixonada e loucamente na exaltação da sua ternura e a distinguia com uma confiança cega, entregando-se inteiramente a ela. Orgulhosa da sua beleza e da sua inteligência, esta mulher tornou-se invejosa da superioridade de seu marido e começou a odiá-lo. Pouco tempo depois, ela o abandonava, comprometendo-se com um homem velho, pusilânime, sem espírito e moral. Era o seu primeiro castigo, mas a pena não devia ficar nisso. O sábio pronunciou contra ela somente esta sentença: eu vos tomo a vossa inteligência e a vossa beleza. Um ano depois, os que a encontravam já não a reconheciam mais. A gordura começava a desfigurá-la. Ela refletia na fronte a fealdade das suas novas feições. 3 anos depois, ela estava feia. 7 anos depois, estava louca. Isto aconteceu no nosso tempo, e conhecemos as duas pessoas. Os magos condenam a maneira dos médicos hábeis, e é por isso que ninguém apela das suas sentenças quando pronunciaram um juízo contra um culpado. Não tem nem cerimônias, nem invocações a fazer. Devem somente abster-se de comer na mesma mesa que o condenado, e, se forem forçados a assentar-se a ela, não devem aceitar dele nem oferecer a comida. Os enfeitiçamentos dos feiticeiros são de uma outra sorte, e podem ser comparados a verdadeiros envenenamentos de uma corrente de luz astral. Exaltam a sua vontade por cerimônias, a ponto de a tornar venenosa à distância. Mas, como fizemos observar no nosso dogma, se expõem geralmente a si os primeiros a serem mortos pelas suas máquinas infernais. Denunciemos aqui alguns dos seus processos reprováveis. Procuram cabelos ou vestidos da pessoa que querem amaldiçoar. Depois escolhem um animal que, a seus olhos, seja o símbolo desta pessoa. Põem por meio dos cabelos e vestidos este animal em relação com ela. Dão-lhe o seu nome, depois matam-no com um só golpe da faca mágica, abrem-lhe o peito, arrancam-lhe o coração, envolvem este coração palpitante nos objetos magnetizados e, durante 3 dias, a toda hora, enterram nesse coração pregos, alfinetes avermelhados no fogo ou grandes espinhos, pronunciando maldições sobre o nome da pessoa enfeitiçada. Ficam persuadidos então, e, muitas vezes, com razão, de que a vítima de suas infames manobras sofre tantas torturas como se, com efeito, estas pontas estivessem enterradas no seu coração. Ela começa a enfraquecer-se e, no fim de algum tempo, morre de um mal desconhecido.
Um outro enfeitiçamento usado nos campos consiste em consagrar pregos para as obras de ódio com as fumigações fétidas de Saturno e invocações aos maus gênios, depois seguir as pegadas da pessoa que se quer atormentar e pregar em forma de cruz todos os sinais dos seus passos que for possível encontrar na terra ou na areia. 171. Um outro mais abominável se pratica assim. Tomar-se o sapo dos maiores e administra-se-lhe o batismo, dando-lhe um nome e o sobrenome da pessoa que se quer amaldiçoar. Faz-se-lhe depois engolir uma hóstia consagrada sobre a qual se tenha pronunciado fórmulas de execração. Em seguida, envolve-se um nos objetos magnetizados, liga-se-o com os cabelos da vítima sobre os quais o operador terá escarrado e enterra-se tudo, quer embaixo da soleira da porta do maleficiado, quer num lugar em que seja obrigado a passar todos os dias. O espírito elementar deste sapo tornar-se-á, para os seus sonhos, um pesadelo e um vampiro, a menos que ele saiba enviá-lo de novo a um malfeitor. Vem depois, os enfeitiçamentos pelas imagens de cera. Os necromantes da Idade Média, ansiosos de agradar por sacrilégios àquele que consideravam como seu senhor, misturavam esta cera com óleo batismal e cinzas de hóstias queimadas. Padres apóstatas sempre se encontravam para lhes dar os tesouros da igreja. Formavam com a cera maldita uma imagem tão parecida quanto possível com aquele que queriam enfeitiçar. Cobriam esta imagem com vestidos iguais ao dele, davam-lhe os sacramentos que ele tinha recebido, depois pronunciavam sobre a cabeça da imagem todas as maldições que exprimiam o ódio do feiticeiro e cada dia infligiam a esta figura maldita torturas imaginárias, para atingir e atormentar, por simpatia, aquele ou aquela que a figura representava. O enfeitiçamento é mais infalível se a pessoa puder obter cabelos, sangue, principalmente, um dente da pessoa enfeitiçada. É o que deu lugar a este modo de falar proverbial: tendes um dente contra mim. A pessoa enfeitiça pelo olhar é o que se chama, na Itália, jetatura ou mal olhado. No tempo das nossas discórdias civis, um homem de loja teve a infelicidade de denunciar um seu vizinho que, depois de ter ficado preso por algum tempo, foi posto em liberdade, mas a sua posição estava perdida. Por única vingança, ele passava 2 vezes por dia diante da loja do seu denunciador, olhava-o fixamente, saudava-o e passava. Algum tempo depois, o lojista, não podendo suportar mais o suplício desse olhar, vendeu seus fundos com prejuízo e mudou de quarteirão, não deixando seu endereço. Numa palavra, estava arruinado. Uma ameaça é um enfeitiçamento real, porque age vivamente sobre a imaginação, principalmente se esta imaginação aceita facilmente a crença de um poder oculto e ilimitado. A terrível ameaça do inferno, este enfeitiçamento da humanidade durante vários séculos, criou mais pesadelos, mais doenças sem nome e mais loucuras furiosas do que todos os vícios e excessos reunidos. É o que figuravam os artistas herméticos da Idade Média pelos monstros incríveis e inauditos que punham nos portais das suas basílicas. Mas o enfeitiçamento pela ameaça produz um efeito absolutamente contrário às intenções do operador, quando a ameaça é evidentemente vã, quando revolta a altivez legítima daquele que é ameaçado, e, por conseguinte, provoca a sua resistência. Enfim, quando é ridícula a força de ser feroz. São os sectários do inferno que desacreditaram o céu. Dizei a um homem razoável que o equilíbrio é a lei do movimento e de vida e que o equilíbrio moral, a liberdade, repousa sobre uma distinção eterna e imutável entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal. Diz ele que, dotado de uma vontade livre, deve fazer para si um lugar no império da verdade e do bem ou cair eternamente, como a pedra do Sísifo, no caos da mentira e do mal. Ele entenderá este dogma e, se chamardes a verdade e o bem, céu, a mentira e o mal, inferno, acreditará no vosso céu e no vosso inferno, acima dos quais o ideal divino permanece calmo.
perfeito e inacessível à cólera como a ofensa, porque entenderá que, se o inferno, em princípio, é eterno como a liberdade, não poderia ser, de fato, senão um tormento passageiro para as almas, porque é uma expiação, e que a ideia de expiação supõe necessariamente a de reparação e destruição do mal. 172. Dito isto, não nas intenções dogmáticas, que não poderia ser da nossa jurisdição, mas para indicar o remédio moral e razoável para o enfeitiçamento das consciências pelos terrores da outra vida, falemos dos meios de subtrair-se às influências funestas da cólera humana. O primeiro de tudo é ser razoável e justo, e nunca dar ocasião ou razões para a cólera. Uma cólera legítima é muito para temer. Por isso, procurai reconhecer e expiar os vossos erros. Se a cólera persiste depois disso, ela procede certamente de um vício. Procurai saber qual é esse vício e uni-vos fortemente às correntes magnéticas da virtude contrária. O enfeitiçamento, então, não terá mais poder sobre vós. Fazei lavar com cuidado, antes de as dar, ou queimai as toalhas e roupas que foram do vosso uso. Nunca façais uso de um vestuário que serviu a um desconhecido, sem ter purificado este vestuário, pela água, pelo enxofre e pelos aromas, tais como a cânfora, o incenso, o âmbar, etc. Um grande meio de resistir ao enfeitiçamento é não o temer. O enfeitiçamento age à maneira das doenças contagiosas. Em tempo de peste, os que têm medo são os primeiros atacados. O meio de não temer o mal é não se ocupar dele, e aconselho firmemente, com grande desinteresse, pois é no livro de magia de que sou autor que ponho um tal conselho, às pessoas nervosas, fracas, crédulas, histéricas, supersticiosas, devotas, tolas, sem energia, sem vontade, a que nunca abram um livro de magia, a que fechem este, se o abriram. A não escutarem os que falam de ciências ocultas, a rirem-se disso, a nunca acreditarem nelas e a beberem com sossego, como dizia o grande mago pantagruelista, o excelente cura de Meudon. Para o que diz respeito aos sábios, e é tempo de nos ocuparmos deles, depois de ter tratado da parte dos loucos, para o que diz, pois, respeito aos sábios, esses não temem outros malefícios a não ser os da fortuna. Mas como são sacerdotes e médicos, podem ser chamados a curar os maleficiados, e eis como devem proceder neste caso. É preciso induzir a pessoa maleficiada a fazer um bem qualquer ao enfeitiçador, a fazer-lhe um serviço que ele não possa recusar e procurar levá-lo, quer direta, quer indiretamente, à comunhão do sal. A pessoa que se julgar enfeitiçada pela execração e enterramento do sapo, deverá trazer consigo um sapo vivo numa caixa de chifre. Para o enfeitiçamento por meio do coração trespassado, será preciso fazer a pessoa doente comer um coração de carneiro preparado com salva e verbena, e fazê-la trazer um talismã de Vênus ou da Lua, contido num saquinho cheio de cânfora e sal. Para o enfeitiçamento pela figura de cera, é preciso fazer uma figura mais perfeita, pôr da própria pessoa tudo o que puder dar, pôr-lhe ao pescoço os 7 talismãs, coloca-la no meio de um grande pantáculo representando o pentagrama e esfrega-la levemente, todos os dias, com uma mistura de óleo e bálsamo, depois de ter pronunciado a conjuração dos 4 para desviar a influência dos espíritos elementares. No fim de 7 dias, será preciso queimar a imagem no fogo consagrado, e podereis ter certeza de que a estatueta fabricada pelo enfeitiçador perderá, no mesmo instante, toda a sua virtude. Já falamos da medicina simpática de Paracelso, que medicava membros de cera e operava sobre o sangue dado pelas chagas para curar as próprias chagas. Este sistema lhe permitia o emprego dos remédios mais violentos. Por isso, tinha ele, como específicos e principais, o sublimado e o vitríolo. Cremos que a homeopatia é uma reminiscência das teorias de Paracelso e uma volta às suas práticas sábias. Mas teremos de falar sobre este assunto num tratado especial que será consagrado exclusivamente à medicina oculta. 173.
Os votos dos pais empenhando o futuro dos seus filhos são enfeitiçamentos assaz condenáveis. As crianças voltadas ao branco, por exemplo, não prosperam quase nunca. Os que eram voltados ao celibato caíam ordinariamente na depravação ou no desespero e na loucura. Não é permitido ao homem violentar o destino, e ainda menos impor obstáculos ao legítimo emprego da liberdade. Acrescentaremos aqui, à maneira de suplemento e apêndice a este capítulo, algumas palavras sobre as mandrágoras e os androides, que vários magistas confundem com as figurinhas de cera que servem às práticas dos enfeitiçamentos. A mandrágora natural é uma raiz cabeluda que apresenta, mais ou menos, no seu conjunto, quer a figura de um homem, quer a das partes viris da geração. Esta raiz é levemente narcótica, e os antigos lhe atribuíam uma virtude afrodisíaca que a fazia ser procurada pelas feiticeiras de Tessália para a composição dos filtros. Esta raiz será, como supõe um certo misticismo mágico, o vestígio umbilical da nossa origem terrestre? É o que não ousaríamos afirmar seriamente. É certo, não obstante, que o homem saiu do barro da terra. Teve, pois, de se formar aí em primeiro esboço sob a forma de uma raiz. As analogias da natureza exigem absolutamente que admitamos esta noção, ao menos como uma possibilidade. Os primeiros homens teriam, pois, sido uma família de gigantescas mandrágoras sensitivas que o sol animou e que por si mesmas se teriam desprendido da terra, o que não exclui em nada e até supõe, pelo contrário, de um modo positivo, a vontade criadora e a cooperação providencial da primeira causa, que temos razão de chamar Deus. Alguns antigos alquimistas, surpreendidos por esta ideia, sonharam a cultura da mandrágora, procuraram reproduzir artificialmente um barro bastante fecundo e um sol bastante ativo para humanizar de novo esta raiz e criar assim homens, sem o concurso das mulheres. Outros, que julgavam ver na humanidade a síntese dos animais, desesperaram de animar a mandrágora. Mas realizaram copulações monstruosas e lançaram a semente humana em terra animal, sem produzir outras coisas senão crimes vergonhosos e monstros sem posteridade. A terceira maneira de formar o androide pelo mecanismo galvanizado. Atribui-se a Aberto, o Grande, um destes autômatos quase inteligentes, e acrescenta-se que São Tomás o quebrou com um só golpe de bastão, porque ficou embaraçado com suas respostas. Este conto é uma alegoria. O androide de Alberto, o Grande, é a teologia aristotélica da escolástica primitiva, que foi destruída pela Suma de São Tomás, este ousado inovador que foi o primeiro a substituir a lei absoluta da razão ao arbitrário divino, ousando formular este axioma, que não tememos repetir demais, porque provém de um tal mestre: uma coisa não é justa porque Deus a quer, mas Deus a quer porque ela é justa. O androide real, o androide sério dos antigos, era um segredo que escondiam a todas as vistas, e que Mesmer foi o primeiro que ousou divulgar nos nossos dias. Era a extensão da vontade do mago num outro corpo, organizado e servido por um espírito elementar. Noutros termos mais modernos e inteligíveis, era um paciente magnético. Capítulo 17. A escritura das estrelas. Acabamos com o assunto do inferno. Respiramos a plenos pulmões, voltando à luz depois de ter atravessado os antros da magia negra. Retira-te, Satã. Renunciamos a ti, as tuas pompas, as tuas 174 obras, mas ainda mais as tuas baixezas, as tuas misérias, a teu nado, as tuas mentiras. O grande iniciador viu-te cair do céu como raio. A lenda cristã converteu-te, fazendo-te pousar docemente a cabeça de dragão sob os pés da Mãe de Deus. É para nós a imagem da ignorância e do mistério. Tu és a irracionalidade e o fanatismo cego. Tu és a Inquisição e o seu inferno. Tu ficaste, agora, como o brinquedo das nossas crianças. E teu último lugar é ao lado do polichinelo. Agora não és mais do que um personagem grotesco dos nossos teatros ambulantes e um motivo de ensino para algumas lojas que se dizem religiosas.
Depois da 16ª chave do tarô, que representa a ruína do templo de Satã, encontramos, na 17ª página, um magnífico e gracioso emblema. Uma mulher nua, uma jovem imortal, derrama na terra a seiva da vida universal que corre de dois vasos, um de ouro e o outro de prata. Junto a ela está um arbusto em flor, no qual vem pousar a borboleta de Psique. Em cima dela está uma estrela brilhante de outros raios, ao redor da qual estão em ordem outras 7 estrelas. Creio na vida eterna. Tal é o último artigo do símbolo dos cristãos, e este artigo é, por isso só, uma inteira profissão de fé. Os antigos, comparando a calma e tranquila imensidade do céu, todo esmaltado de imóveis luzes, com as agitações e trevas deste mundo, julgaram achar nesse belo livro de letras de ouro a última palavra do enigma dos destinos. Eles traçaram, pela imaginação, linhas de correspondência entre estes pontos brilhantes da escritura divina, e dizem que as primeiras constelações observadas pelos pastores da Caldeia foram também os primeiros caracteres da escritura cabalística. Estes caracteres, expressos primeiramente por linhas, depois encerrados em figuras hieroglíficas, teriam, conforme o Sr. Morealban Martin, autor de um tratado muito curioso sobre a origem dos caracteres alfabéticos, determinados antigos magos na escolha das figuras do tarô, que este sábio reconhece como nós por um livro essencialmente hierático e primitivo. Assim, na opinião deste sábio, o Tseu chinês, o Ale dos hebreus e o Alfa dos gregos, expressos hieroglificamente pela figura do pelotiqueiro, seriam tirados da constelação austral próxima do peixe austral da esfera oriental. O Tseu chinês, o Beta hebreu e o B latino, correspondentes a Papisa ou a Juno, foram formados da cabeça do carneiro. O Yin chinês, o Gimel hebreu e o G latino, figurados pela imperatriz, seriam tirados da constelação da Grande Ursa, etc. O cabalista Gafarel, que já citamos mais de uma vez, fez um planisfério no qual todas as constelações formam letras hebraicas. Mas confessemos que a sua configuração nos parece, muitas vezes, muito arbitrária e que não entendemos porque, sobre a indicação de uma única estrela, por exemplo, Gafarel traça antes um R do que um W ou um. 4 estrelas dão igualmente um T, um H, um T, tão bem como um A. Elkes desviou da ideia de darmos aqui uma cópia do planisfério de Gafarel, cujas obras, aliás, não são extremamente raras. Este planisfério foi reproduzido na obra de Padre Montfalcon sobre as religiões e superstições do mundo, e encontra-se igualmente uma cópia dele na obra sobre magia, publicada pelo místico Eckhart Schausen. Aliás, os sábios não estão de acordo sobre a configuração das letras do alfabeto primitivo. O tarô italiano, cujos tipos góticos merecem que desejemos a sua conservação, se refere, pela disposição das suas figuras, ao alfabeto hebreu que esteve em uso depois do cativeiro, e que chamamos alfabeto assírio. Mas existem fragmentos de outros tarôs anteriores àquele, nos quais a disposição 175 não é mais a mesma. Como nada se deve tratar ao acaso, em matéria de erudição, esperamos, para fixar nosso juízo, novas e mais conclusivas descobertas. Pelo que diz respeito ao alfabeto das estrelas, cremos que é facultativo, como a configuração das nuvens, que parecem tomar todas as formas que a nossa imaginação lhes dá. Com os grupos de estrelas, dá-se o mesmo que com os pontos da geomância e da reunião das castas na moderna cartomância. É um pretexto para magnetizar a si próprio e um instrumento que pode fixar e determinar a intenção natural. Assim, um cabalista, habituado com os hieroglíficos místicos verá, nas estrelas, sinais que o simples pastor não descobrirá. Mas o pastor, por sua vez, encontrará nela combinações que escapariam ao cabalista. As pessoas da roça veem um rato na cintura e na espada de Órion.
Um cabalista hebreu veria no mesmo Orion, considerado na sua totalidade, todos os mistérios de Ezequiel, as 10 sepirot dispostas em ternário, um triângulo central formado de 4 estrelas, depois uma linha de 3 formando o Iod, e as 2 figuras juntas exprimindo todos os mistérios de Bereshit, depois 4 estrelas formando as rodas de Merkava e completando o carro divino. Olhando de um outro modo e dispondo outras linhas ideais, veria aí um Gimel, perfeitamente formado e colocado em cima de um Iod, num grande Dalet, voltado para baixo. Figura que representa a luta do bem e do mal, com o trunfo definitivo do bem. Com efeito, o Gimel, fundado sobre o Iod, é o ternário produzido pela unidade, é a manifestação divina do Verbo, ao passo que o Dalet virado para baixo é o ternário composto de mal binário multiplicado por si mesmo. A figura de Orion, considerada assim, pois, idêntica do anjo Micael lutando contra o dragão, e a aparição deste signo, apresentando-se sob esta forma, seria, para o cabalista, um presságio de vitória e de felicidade. Uma longa contemplação do céu exalta a imaginação. As estrelas, então, respondem aos nossos pensamentos. As linhas traçadas mentalmente de uma a outra pelos primeiros contempladores deviam ter dado aos homens as primeiras ideias da geometria. Conforme a nossa alma está agitada ou tranquila, as estrelas parecem rutilantes de ameaças ou cintilantes de esperanças. O céu é, assim, o espelho da alma humana, e quando julgamos ler nos astros é em nós mesmos que lemos. Gafarel, aplicando aos destinos dos impérios os presságios da escritura celeste, diz que os antigos não figuraram inutilmente na parte setentrional do céu todos os sinais de mau agouro e que, assim, em todos os tempos, as calamidades foram consideradas como devendo vir do norte para se espalhar na terra, invadindo o sul. É por isso, diz ele, que os antigos figuraram nestas partes setentrionais do céu uma serpente ou um dragão bem perto das suas ursas, porque estes animais são os verdadeiros hieróglifos da tirania, da pilhagem e de toda espécie de opressão. E, de fato, percorrei os anais, e vereis que todas as grandes desolações que sempre têm acontecido são vindas das partes do setentrião. Os assírios ou caldeus, animados por Nabucodonosor ou Salmanassar, fizeram muito bem ver esta verdade pelo incêndio de um templo e de uma cidade, mais suntuosos e mais santos do universo, e pela ruína total de um povo de que o próprio Deus tinha tomado a singular proteção, e do qual particularmente se dizia Pai. E a outra Jerusalém, a feliz Roma, não sofreu ela, diversas vezes, as fúrias desta 176. Malvada raça do setentrião, quando, pela crueldade de Alárico, Gensérico, Átila e o resto dos príncipes godos, hunos, vândalos e alanos, viu seus altares derribados e os cimos dos seus soberbos edifícios igualados ao nível dos cardos. Muito bem, pois nos segredos desta escritura celeste lê-se do lado do setentrião as desgraças e os infortúnios, pois que a septentrione pandetur omni malum. Ora, o verbo htph, que traduzimos por pandetur, significa também depilgetur ou scribetur, e a profecia significa igualmente: todos os males do mundo estão escritos no céu do lado do norte. Transcrevemos por inteiro esta passagem de Gafarel, porque é oportuna no nosso tempo, em que o norte parece ameaçar ainda toda a Europa. Mas está também nos destinos dos nevoeiros serem vencidos pelo sol e as trevas devem dissipar-se por si mesmas, chegando à luz. Eis, para nós, a última palavra da profecia e o segredo do futuro. Gafarel acrescenta ainda alguns prognósticos tirados das estrelas, por exemplo, o do enfraquecimento progressivo do Império Otomano. Mas, como já dissemos, as suas figuras das letras consteladas são muito arbitrárias. Ele declara, de resto, ter tirado estas predições de um cabalista hebreu chamado Rabi Shomer, que nem mesmo ele se lisonjeia de entender bem.
Damos, a seguir, o quadro dos caracteres mágicos que foram traçados pelos antigos astrólogos, conforme as constelações zodiacais. Cada um destes caracteres representa o nome de um gênio, bom ou mau. Sabemos que os signos do zodíaco se referem a diversas influências celestes, e, por conseguinte, exprimem uma alternativa de bem e de mal. Os nomes dos gênios designados por estes caracteres são: para Áries, Satarã e Sarael; para Touro, Bagdal e Araziel; para Gêmeos, Sagras e Sarael; para Câncer, Radar e Paquiel; para Leão, Sagão e Seratiel; para Virgem, Yadara e Shaltiel; para Libra, Grasgarben e Adaquiel; para Escorpião, Reol e Saisaiel; para Sagitário, Vnori e Saritaiel; para Capricórnio, Sagdalon e Samequiel; para Aquário, Asher e Sakmaquiel; para Peixes, Razamasa e Vacabiel. 177. O sábio que quer ler no céu deve observar também os dias da lua, cuja influência é muito grande na astrologia. A lua atrai e repele sucessivamente o fluido magnético da Terra, e é assim que produz o fluxo e o refluxo do mar. É preciso, pois, conhecer bem as suas fases e saber discernir os seus dias e as suas horas. A lua nova é favorável ao começo de todas as obras mágicas, desde o quarto crescente até a lua cheia. A sua influência é quente. Da lua cheia até o quarto minguante, é seca. Do quarto minguante até o fim, é fria. Eis aqui, agora, os caracteres especiais de todos os dias da lua, marcados pelas 22 chaves do tarô e pelos signos dos 7 planetas. 1. O pelotiqueiro ou o mago. O primeiro dia da lua é o da criação da própria lua. Este dia é consagrado às iniciativas do espírito, e deve ser propício às inovações felizes. 2. A papisa ou a ciência oculta. O segundo dia, cujo gênio é Enediel, foi o quinto da criação, porque a lua foi criada no quarto dia. Os pássaros e peixes, que foram criados neste dia, são os hieróglifos vivos das analogias mágicas e do dogma universal de Hermes. A água e o ar, que foram então enchidos pelas formas do verbo, são as figuras elementares do Mercúrio dos sábios, isto é, da inteligência e da palavra. Este dia é propício para as revelações, iniciações e grandes descobertas da ciência. 3. A Mãe Celeste ou a Imperatriz. O terceiro dia foi o da criação do homem. Por isso, a lua, em Cabala, é chamada Mãe, quando é representada seguida do número 3. Este dia é favorável para a geração e geralmente a todas as produções, quer do corpo, quer do espírito. 4. O imperador ou dominador. O quarto dia é funesto. Foi o do nascimento de Caim, mas é favorável às empresas injustas e tirânicas. 5. O Papa ou Hierofante. O quinto é feliz. Foi o do nascimento de Abel. 6. O apaixonado ou dominador. O sexto dia é um dia de orgulho. Foi o do nascimento de Lamete, aquele que dizia às suas mulheres: matei um homem que me bateu e um moço que me feriu. Maldito seja quem pretender castigar-me. Este dia é próprio para as conspirações e revoltas. 7. O carro. No sétimo dia, nascimento de Hebron, aquele que deu seu nome à primeira cidade santa de Israel. Dia de religião, de preces e de sucesso. 8. A justiça. Assassinato de Abel. Dia da expiação. 9. O velho ou o ermitão. Nascimento de Matusalém. Dia de bênção para os filhos. 10. A roda da fortuna de Ezequiel. Nascimento de Nabucodonosor. Reino da besta. Dia funesto. 11. A força. 178. Nascimento de Noé. As visões deste dia são enganosas, mas é um dia de saúde e longevidade para os filhos que nascem. 12. O sacrificado ou o suspenso. Nascimento de Samuel. Dia profético e cabalístico, favorável à realização da grande obra. 13. A morte. Dia do nascimento de Canaã, o filho maldito de Cã. Dia funesto e número fatal. 14. O anjo da temperança. Bênção de Noé, no 14º dia da lua.
A este dia preside o anjo Cassiel, da hierarquia de Uriel. 15. Tipon ou diabo, nascimento de Ismael. Dia de reprovação e exílio. 16. A torre fulminada, dia do nascimento de Jacó e Esaú e da predestinação de Jacó para a ruína de Esaú. 17. A estrela rutilante, o fogo do céu queima Sodoma e Gomorra. Dia de salvação para os bons e de ruína para os maus, perigoso se cair num sábado. Está sob a influência de Escorpião. 18. A lua, nascimento de Isaac, trunfo da esposa. Dia de afeição conjugal e de boa esperança. 19. O sol, nascimento de Faraó. Dia benéfico ou fatal para as grandezas do mundo, conforme os diferentes méritos dos grandes. 20. O julgamento, nascimento de Jonas, órgão dos julgamentos de Deus. Dia propício às revelações divinas. 21. O mundo, nascimento de Saul, realeza material. Perigo para o espírito é a razão. 22. Influência de Saturno, nascimento de Jó. Dia de prova e dores. 23. Influência de Vênus, nascimento de Benjamim. Dia de amor e ternura. 24. Influência de Júpiter, nascimento de Jafete. 25. Influência de Mercúrio, 10ª praga do Egito. 26. Influência de Marte, libertação dos israelitas e passagem do Mar Vermelho. 27. Influência de Diana ou de Hecate. 179. Vitória brilhante alcançada por Judas Macabeu. 28. Influência do Sol, Sansão carrega as portas de Gaza. Dia de força e libertação. 29. O louco do tarô, dia de abortamento e insucesso em todas as coisas. Por esta tábua rabínica, que João Belotti e outros tiraram dos cabalistas hebreus, pode-se verificar que estes antigos mestres concluíam a posteriori fatos de influências presumíveis, o que está perfeitamente na lógica das ciências ocultas. Vêem-se também quantos significados diversos se acham contidos nessas 22 chaves que formam o alfabeto universal do tarô. É a verdade das nossas asserções, quando pretendemos que todos os segredos da cabala e da magia, todos os mistérios do mundo antigo, toda a ciência dos patriarcas, todas as tradições históricas, dos tempos primitivos, estão contidos neste livro hieroglífico de Thoth, Enoque ou Cadmo. Um meio muito simples de achar horóscopos celestes por onomância é o que vamos indicar. Concilia Gafarel conosco e pode dar resultados muito admiráveis de exatidão e profundeza. Tomai de um papel preto no qual dividireis de dia o nome da pessoa para quem consultais. Colocai esta carta na ponta de um tubo afinado do lado do olho do observador e mais largo do lado do papel. Depois, olhareis para os 4 pontos cardeais alternativamente, começando pelo Oriente e acabando pelo Norte. Tomareis nota de todas as estrelas que virdes através das letras, depois convertereis as letras em números, e, com a soma da adição escrita da mesma forma, renovareis a operação. Contareis quantas estrelas tendes. Depois, ajuntando este número a um nome, adicionareis de novo e escrevereis o total dos 2 números em caracteres hebraicos. Renovareis, então, a operação e inscrevereis à parte as estrelas que tiverdes encontrado. Depois procurareis no planisfério celeste os nomes de todas as estrelas. Fareis a classificação delas conforme sua grandeza e seu brilho, escolhereis para a estrela polar da vossa operação astrológica a maior e mais brilhante de todas. Procurareis, depois, no planisfério egípcio, encontra-se um, muito completo e bem gravado, no Atlas da grande obra de Dupuis. Procurais os nomes e a figura dos gênios a que as estrelas pertencem. Conhecereis, então, quais são os sinais felizes ou infelizes que entram no nome da pessoa e qual será a sua influência, quer na infância, é o nome traçado no Oriente, quer na juventude, é o nome do Sul, quer na idade madura, é o nome do Ocidente, quer na velhice, é o nome do Norte, quer, enfim, em toda a vida, são as estrelas que entram no número total formado pela adição das letras e estrelas.
Esta operação astrológica é simples, fácil e necessita poucos cálculos. Ela nos leva à mais alta antiguidade e pertence evidentemente, como podereis vos convencer lendo as obras de Gafarel e as de seu mestre Rabi Shomer, à magia primitiva dos patriarcas. Esta astrologia onomântica era de todos os antigos cabalistas hebreus, como o provam as suas observações conservadas por Rabi Shomer, Rabi Capol, Rabi Abjudon e outros mestres em Cabala. As ameaças dos profetas aos diversos impérios do mundo eram fundadas nos caracteres das estrelas que se achavam verticalmente em cima deles, na relação habitual da esfera celeste para a esfera terrestre. É assim que, escrevendo no próprio céu da Grécia o seu nome em hebraico, ou, e, traduzindo em números, tinham encontrado a palavra, que significa destruído, desolado. 22. 8 Sharab destruído, desolado. 560 em Javan Grécia. 180. Soma 12. Soma 12. Concluíram disso que, depois de um ciclo de 12 períodos, a Grécia seria desolada e destruída. Um pouco antes do incêndio e da destruição do Templo de Jerusalém por Nabuzarna, os cabalistas tinham notado verticalmente, em cima do templo, 11 estrelas, assim dispostas. E que entram todas as palavras, escrita do setentrião ao ocidente. Ibshish, o que significa reprovação e abandono sem misericórdia. A soma do número das letras é 325, justamente o tempo da duração do templo. Os impérios da Pérsia e da Assíria eram ameaçados de destruição por 4 estrelas verticais que entraram nestas 3 letras. Hob, e o número fatal indicado pelas letras era 208 anos. 4 estrelas anunciaram também aos rabinos cabalistas daquele tempo a queda e divisão do Império de Alexandre, entrando na palavra para dividir, cujo número 284 indica a duração desse reino, quer desde sua origem, quer nos seus ramos.